Eu quero convidá-los a abrir um texto. Quero ser sucinto nesta noite. Naquilo que Deus sinalizou no meu coração, eu quero deixar 4 conselhos para a igreja. 4 conselhos. Capítulo 21 de Mateus. Mateus, capítulo de número 21. Mateus, do capítulo de número 21. Versículos de número 12 ao versículo de número 15. O 17, do 12 ao 17, são 5 versos. E tendo Jesus entrado no templo, ele entrou na onde? Expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração, e vós, porém, a transforma em covil de salteadores. Versículo 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos que clamavam Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Nunca lestes que da boca dos pequeninos e crianças de peito é que tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Feche os seus olhos. Senhor, nós não abrimos mão da Tua palavra, e nós queremos ouvir os Teus conselhos, queremos ouvir a Tua voz. Fala com este Teu filho e com esta Tua filha. Me dê graça de pegar aquilo que está escrito no papel e transformar em alimento espiritual para a Tua igreja, através do Teu Espírito. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento. Querida igreja, nós estamos diante de um texto, para alguns não é muito bem interpretado, porque nós estamos diante de um texto que com certeza de repente você já ouviu até alguém dizer: é proibido vender Coca-Cola na porta da igreja. Você viu o que Jesus fez? Expulsou os cambistas. Não pode vender salgado. Eu já ouvi muito isso, principalmente na minha infância. Quem já ouviu, me dê um sinal aí. Quem já ouviu? Muita gente. Mas esse contexto não tem nada a ver com essas vendas de salgado, de refrigerante. Eu quero, em poucos minutos, entregar aquilo que Deus sinalizou no meu coração. O nosso Deus, Ele coloca ordem no seu povo. Ele coloca o quê? Sempre Deus vai dar regras. Ele constitui lá no Antigo Testamento os 10 mandamentos. Ele queria que o seu povo andasse debaixo de regras, porque dentro dessas regras, conhecendo o homem, ele sabia que este povo ia extraviar, este povo ia errar. Então ele coloca algumas regras. E uma das regras que ele coloca, ele convoca o seu povo lá no Antigo Testamento. Eu preciso contar esta história do Antigo Testamento para vocês entenderem este contexto. Ele olha para o seu povo e diz: olha, eu sei que vocês vão errar, vocês vão pecar.
E mediante a este comportamento, que vocês ferir os meus preceitos, os meus mandamentos, eu vou abrir uma cláusula. Vocês vão ter que sacrificar algo. E nós vamos ter o dia da expiação. Como chama o dia? O dia da expiação, todo aquele que pecou durante aquele período vai ter que vir para o dia da expiação, vai chegar diante do altar, vai chegar diante do templo, vai chegar diante do sacerdote e vai entregar a sua oferta. E tem que ser um animal. Porque dentro desse contexto, para perdão de pecados, o sangue tem que ser derramado. E ali no altar vai ter um braseiro diante daquele altar. O sacerdote vai sangrar o animal. E esse animal, deixando o seu sangue, o sangue vai cair ali naquele braseiro e a fumaça vai subir. E eu vou perdoar aquele pecado. E Deus dá ordem. Esta família vai ter que levar um novilho até a minha presença. Vai ter que levar o quê? Um novilho. E aí Moisés pergunta para Deus: Deus, mas e se a família não tiver condição de comprar um novilho? Ela vai comprar um cabrito. Vai fazer o mesmo processo, o sangue também vai escorrer, a fumaça vai subir e eu vou perdoar os seus pecados. Aí Moisés diz: Senhor, e se a família não tiver condição de comprar nem um novilho, nem um cabrito, vai pegar um casal de pássaro, um casal de rola, de passarinhos, vai levar diante de Deus. O sacerdote vai ferir aquele animal, o sangue também vai escorrer na pedra, a fumaça também vai subir, e eu vou perdoar aquela família que não tem condição de comprar um novilho, nem um cabrito, e nem caçar esses dois passarinhos. Quem entendeu até aqui, diga amém. Aí Moisés diz: e se for uma velhinha pobre, debilitada, não tiver como, eu só estou parafraseando para vocês entenderem. Se for pobre de marré, não tiver condição de caçar o pássaro, não tiver condição de pegar um cabrito, nem um novilho, ela vai ficar sem a expiação? Não! Vai pegar uma efa de farinha. Toda viúva pobre tem uma mãozada de farinha, uma efa. Vai entregar a farinha para aquele sacerdote, o braseiro também vai estar lá, ele vai jogar aquela farinha no braseiro, a fumaça vai subir, e eu também vou perdoar o pecado daquela família pobre. Quem entendeu até aqui, diga um amém. Então era fácil, no meu olhar, a visto modo, o perdão dos pecados, sim ou não? O camarada pecou, tem novilho, tem gado, se tiver algum fazendeiro com pasto cheio, resolveu o problema, sim ou não? Mas não era desse jeito. Pergunta: como que era? Vamos imaginar que alguém morava lá do outro lado da cidade. No dia da expiação, ele tinha que pegar o novilho, não tinha um caminhão para levar, não tinha uma caminhonetinha para levar o novilho. Ele vinha com aquele bezerro, com aquele gado berrando na cidade inteira, passava lá pela Rui Barbosa. Já imaginou os irmãos encontrando com um dos irmãos aqui da igreja, com um boi berrando, e dizia: olha lá, ó, o irmão canta na igreja, prega, viu, mas ele também peca. Aquilo era uma forma daquele irmão se constranger e dizer: pecar nunca mais. Já imaginou o cabrito, que é um bicho escandaloso, berrando? Uma irmã do ciclo de oração puxando o cabritinho, ela que errou e eu que estou indo pagar o pato. Já imaginou olhando e dizendo: a irmã lá canta no ciclo de oração, mas é pecadora. Aquilo era uma forma da pessoa se humilhar e dizer: pecar nunca mais. De repente alguém vindo com uma gaiola com 2 pássaros,
Ah lá, o irmão, além de não ter dinheiro, é pecador. Está indo pagar o seu pecado. Quem entendeu até aqui? Isso foi crescendo, era uma regra. Depois você lê o livro de Levítico, você vai entender os detalhes. Eu só estou deixando um pano de fundo. E alguém olha e diz, ó, tem alguma coisa acontecendo. Você não está constrangido, obreiro? Eu sou comerciante da cidade, eu trabalho no comércio de Jaboticabal, e todo mundo está vendo eu todo ano ir pagar o meu pecado. Rapaz, é constrangedor mesmo. E se a gente fazer um curral na porta da Antonieta Aleixo 77? Faz ali um puxadinho, um curral, e a gente negocia o gado ali na porta, que ninguém fica sabendo que eu errei. É muito humilhante. O sangue vai escorrer na pedra, a fumaça vai subir. O que vocês acham? Todo mundo concordou com a ideia. Aí diz, ó, tem que criar um negócio aí, organizar isso. E aí, criou até uma diretoria. E eles começaram a chamar essa diretoria de diretoria do Sinédrio. Ou do Sinedril. E essa diretoria era respeitada porque eles eram organizados. No dia da expiação, tinha que olhar para o novilho tinha que ser perfeito. Depois vocês conferem o texto. O animal não podia ter nenhum defeito para Deus receber. O sangue também escorria, a fumaça também subia, mas Deus não recebia como oferta suave nas suas narinas. E o negócio foi multiplicando, esse sinédrio foi crescendo, a diretoria foi aumentando, e todo mundo pagava pedágio para eles, porque começou uma lavagem de dinheiro do lado do templo. Segundo Flávio Joséfo, que é um grande historiador de respeito, ele diz que chegaram a negociar até 1000 cabeças de gado num culto, numa oferta de expiação. Já imaginou tanto que lavava dinheiro? Era mais ou menos assim. Esse aí, o irmãozinho chegava lá do assentamento, vinha para o culto aqui, chegava com o bezerrinho perfeito. Ele, não, eu paguei o meu preço, eu vim e vou entregar. Aí a mesa do Sinédrio era o que colocava a ordem. Olhava e falava, não, esse bezerro aí está com o olho meio torto. Eu acho que Deus não vai receber não. Aí fazia uma dobradinha com o sacerdote. Quem está entendendo? E aí o sacerdote, é verdade, eu vou marcar. Então, para você receber perdão do teu pecado, você tem que dar esse bezerro. Eu te dou outro gado, mas você tem que voltar milão. Começou uma lavagem de dinheiro na porta do templo. E isso foi multiplicando, ano vem, ano vai, e o negócio foi ficando feio, e cada vez multiplicando mais, que a mesa do Sinédrio ficou, sabe, composta de quantos? Virou uma diretoria gigante, 72 componentes. E todo mundo pagava pedágio para eles, porque eles que mandavam na liturgia do culto, eles que mandavam na liturgia de tudo. É muito parecido com muitas igrejas de hoje. Os filhos dos crentes, eu vou parafrasear para vocês entenderem, ficava tão feliz quando alguém olhava e dizia, meu filho, você tem que casar com alguém da mesa do Sinédrio, que aí você está com o passaporte carimbado, garantido, nunca mais vai ter prova. E todo mundo queria ser alguém da mesa do Sinédrio. É por isso que Jesus agora no capítulo 21 vai acertar uma conta lá no templo. E a notícia de Jesus tinha se espalhado, porque tem uma mulher que ficou na porta do templo 18 anos. Quantos anos? E eles não deixavam ela entrar, porque ela tinha um problema na sua coluna. Ela era uma mulher curvada, mas um dia caíram na besteira de dar uma oportunidade para Jesus pregar. Aí Jesus viu a mulher lá do lado de fora e disse, ei, endireita-se. E a mulher endireitou-se, e o nome do Senhor foi glorificado. Tinha um grupo de pessoas que tinham problemas, Jesus começou a curar.
E a notícia chegou no ouvido da mesa do Sinédrio. Tem um franzino aí, tem um Jesus de Nazaré aí, que ele está quebrando as nossas regras. Ele está operando milagres, ele está fazendo coisas extraordinárias, está ressuscitando gente. Um toque esses dias, ele curou 10 leprosos por atacado. Num toque. E sendo que a gente condena, não quer nem eles no meio da gente. Mas está lá os ex-leprosos, todo mundo purificado, porque é ele que está curando. E a notícia foi chegando no ouvido deles. E alguém diz, esse homem não vai trazer problema para nós não? Não, é um nazareno, é um franzino, filho de um carpinteiro, lá de Nazaré, da pequena aldeia. Aí alguém diz, olha, vamos parafrasear para vocês entenderem. Ele entrou ontem, que está no início do capítulo 21. Eu estou sabendo que ele entrou ontem em Jerusalém, pertinho da gente. E alguém diz, ele não vai vir aqui conferir o nosso curral não, porque ontem foi dia de aplauso. Ele vai estar cheio de emoções, ele vai estar refletindo no que aconteceu ontem. Você viu? A notícia veio que está todo mundo aplaudindo ele, cantando hosanas, é o que vem em nome do Senhor. Eles forraram a rua para ele passar, ele nem vai fazer conta. Mas de repente, quem está chegando lá no templo? O nazareno vai se aproximando do templo. E ele vem agora com a zorrague na mão, um chicote. E ele vai aproximando do templo, E quando todo mundo olha e diz, ó, o franzino está vindo, ele não vai fazer nada, aleluia, ele começa a expulsar os cambistas. Ele começa a abrir as gaiolas e os pássaros voando, os currais, ele vai abrindo os colchetes, o gado vai indo embora, os cabritos vão indo embora, e ele começa a pregar. Vocês não sabem que a casa do meu pai é chamada desde quando ele inaugurou esse povo de casa de oração, e vocês têm convertido em covil de ladrões, moedas enferrujadas caindo. A mesa do Sinédrio correndo e o chicote estralando. Eu abro um parênteses aqui e eu quero deixar 4 coisas que Jesus fez no templo, que é o tema da nossa mensagem. Repita comigo as 4 coisas que Jesus fez no templo. Se nós, igreja, pegar essas 4 coisas e colocar em prática na nossa vida, a nossa vida muda esse ano. Mas eu quero abrir um parênteses e pensar com vocês, porque eu sou pensador. Tem um cara na Bíblia que aparece poucas vezes. Pergunta qual é o nome dele? Nicodemos. E a observação é que ele vai encontrar com Jesus à noite. Ele vai à noite. Esse Nicodemos é filho de um da mesa do Sinédrio. Então ele trabalha junto com os caras. Quem está entendendo? Quando ele vê aquele franzino expulsando todo mundo e colocando moral no ambiente, com autoridade que só ele tem, ele mudou o conceito. Pergunta como? Ele pensou, eu até agora valorizei o meu pai, que é o grande, que todo mundo bate continência para ele. Agora eu não quero ser nenhum deles, eu quero ser igual a esse Jesus. Ele quer ser igual a Jesus, porque a vida inteira o pai dele ensinou para ele a cultura do Sinédrio, e ele queria ser alguém da mesa, ele queria ser alguém da valorização, da alta. Quem está entendendo? Mas quando ele vê Jesus, ele diz, eu quero ser igual a ele, eu não quero ser igual a esses. E alguém cala a boca, ele acabou com a nossa festa. Aí ele vai à noite, é um pensamento meu, e tem base bíblica. E quando ele vai à noite ter com Jesus, Jesus olha para ele conhecendo tudo que Jesus conhece. Disse assim, você quer ser igual a mim, Nicodemos? Você precisa nascer de novo. A casa que você nasceu ensinaram tudo errado para você.
Eu fecho parênteses. E Jesus chega no templo. Pergunta, qual a primeira coisa que Jesus fez no templo? Não, animados, qual a primeira coisa? A primeira coisa que Jesus fez no templo, Ele organiza, Ele faz uma faxina, Ele limpa a casa. A primeira coisa que Jesus quer fazer na tua vida é limpar a tua casa. Esse templo que eu estou dizendo não é essas 4 paredes. Esse templo que o Espírito Santo quer falar comigo hoje não é Antonieta Aleixo de Souza 77. O apóstolo Paulo escreveu: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Ele quer limpar esse coração. Ele quer limpar a minha vida este ano. Ele quer limpar a tua vida. Quer deixar Jesus fazer uma faxina? Já levanta a tua mão para o céu e agradeça o teu Deus, porque Ele hoje quer casa limpa. Quem crê que Ele quer casa limpa? Quem acredita que Ele é aquele que limpa a casa? Olha para quem está do teu lado aí e diga assim: Ele quer limpar a tua casa. Ele quer limpar a tua mente, crente. Ele quer limpar este coração. Ele quer limpar essas atitudes tuas que não agradam a Deus. Ele quer limpar o seu acesso na internet, porque isso tem entristecido o Espírito Santo. Se há uma coisa que Jesus sabe fazer, é limpar a casa. Ele é especialista em limpar a casa. E 2026, não adianta fazer propósito, usar a tua fé, que você acha que tem uma fé tão alta. Vai acontecer isso se a casa não estiver limpa. Aleluia. O maior propósito desta igreja não é ficar aqui só 12 dias dizendo, é todo dia dizendo: limpa a minha casa, limpa a minha casa. Eu quero ser casa limpa, eu quero ser casa limpa. A primeira coisa que Jesus fez naquela casa, Ele transformou aquela casa em casa limpa. A segunda coisa que Ele fez, olha onde está. Está no verso de número 13. Verso de número 13. E disse: está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração. Primeiro limpa a casa. Sabe por que você não consegue orar? Não é porque você está não querendo orar, é porque a casa não está limpa. Pode ver que tem uma crescente. Primeiro Ele limpa, e depois Ele transforma a casa em casa de oração. É isso que o Pai quer fazer com a tua vida. Ele limpa, e agora você se torna uma casa de oração. Sabe por que você não consegue mais dobrar o teu joelho? Não é porque a articulação está doendo. Não, eu já vi gente se jogar no chão. É porque você não tem casa limpa. E quem não tem casa limpa não consegue ser casa de oração. Então Ele vai fazer a faxina e vai transformar a minha casa, a tua casa, a nossa casa em casa de oração. Quem tem coragem de olhar para quem está do teu lado e falar para ele assim, e falar para ela: 2026 vai ser o ano da oração, vai ser o ano de orar, de buscar mais, de falar mais com Deus, de ter tempo a mais com o céu. Eu creio nesta palavra. Aleluia. Primeiro a casa limpa, agora a casa vira casa de oração. Em terceiro lugar, quando Ele está organizando tudo, limpou, transformou a casa em casa de oração. Agora olha o texto, olha o texto, olha o texto. Versículos de número 14. E vieram até a Ele no templo cegos, coxos, e Ele fez o quê? Os curou. Primeiro Ele limpou a casa, transformou a casa em casa de oração. Agora virou casa de poder. Só tem poder se a casa tiver
limpa. Só tem poder se a casa for casa de oração. Ah, vocês têm que pegar essa palavra. Não tem poder ficando só 12 dias buscando, só 12 dias em culto. Ei, vai todo mundo ficar esgotado e cansado. O segredo não é 12 dias, o segredo é todos os dias limpar a casa, ser casa de oração, para ter casa de poder. Quem crê que nós estamos vivendo este tempo de casa de poder? Tem milagres acontecendo aqui na DBJ. Quem crê? Quem crê? Tem tanto milagre aqui, que um obreiro aqui hoje, estou falando um testemunho fresco, acordou de madrugada e o Espírito Santo visitou ele e falou: para você ficar em jejum hoje. Fique em jejum hoje que eu vou precisar de você. Hoje aconteceu isso. Aí ele chegou aqui no templo, na IBD, era o cafezão. E vocês viram aqui que tinha pão de queijo, bolo com maçã, biscoitos, pão caseiro, pão de padaria, pão fatiado, roscas, bolo de banana. Irmão, fiquei abismado. Só não tinha café. Café depois chegou. Só os que vieram aqui entenderam o que eu falei. Quando o irmão chegou, Deus mandou ele fazer o quê? Jejum. Chegou aqui, olhou aquela mesa. Não acredito que é hoje. Não acredito que é hoje o dia do jejum. Meu Deus, pensou até em entregar o jejum. Pensou. Mas agora à noite, quando a gente começou a cantar, quando os jovens estavam cantando, irmão, há uma atmosfera espiritual. Quando os jovens estavam cantando aqui, a poucos metros daqui se manifestou um demônio. É que vocês não estão sabendo. Um demônio se manifestou e o dono da casa falou: eu preciso de libertação agora. Onde eu vou? Onde eu vou? Ele falou: eu vou na igreja dos crentes. Chegou aí desesperado. O diácono Danilo chegou no púlpito e falou: pastor, tem um homem aí que a esposa dele está possessa lá, quebrando tudo. Eu falei: meu Deus, quem vai lá? Quem vai lá? Eu olhei assim, falei: eu vou chamar esse irmão. Chamei o irmão e falei: vai lá. Ele falou: é de Deus, pastor, eu estou em consagração. O céu falou para mim que precisava de mim. Quem está entendendo esta palavra? Tem casa de poder, mas primeiro a casa tem que ser limpa. E o irmão voltou testemunhando. O demônio se retirou e abriu mais uma casa de paz lá, aqueles que é culto lá. Aleluia, eu estou profetizando que tem casa de poder em movimento. Quem vai receber poder em 2026? A tua casa é uma extensão da glória de Deus. Mas não adianta outro caminho. A casa tem que ser limpa. A casa tem que ser casa de oração. Para depois a casa ter poder. E a gente encerra. Tem mais uma lição, mas deixa para outro dia ou fala hoje? Não, só vocês dão um brado. Fala hoje ou outro dia. Aí de repente os escribas e fariseus. Segura aí, segura. Não põe ainda não. Os escribas e fariseus. Olha o texto. Olha o 15. Mas os principais dos sacerdotes, a diretoria, a elite da época, junto com os obreiros da época, escribas, olharam uns meninos fazendo o quê? Louvando. Os meninos clamando, louvando, exaltando, entregando um louvor. Eles ficaram felizes. Está escrito isso? Indignaram-se. Não, isso aqui só porque está na Bíblia eu creio. Os meninos estão fazendo o quê? Louvando, clamando. Os obreiros da época ficaram indignados. Será que tem obreiro indignado vendo o mover de Deus na vida dos jovens, dos adolescentes até hoje? Se procurar, acha. Aí Jesus olhou, verso 16.
Ele diz: ouve o que eles estão dizendo? Aí respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leu que da boca das criancinhas de peito é que sai o perfeito louvor? Primeira, a casa tem que estar limpa. Segunda, a casa tem que ser casa de oração. Terceiro, a casa tem que ser casa de poder. E em quarto lugar, a casa se torna casa de perfeita adoração. Eu estou crendo que este ano é o momento desta casa ser transformada em casa de perfeita adoração. Eu quero dizer algo para vocês, meninas do louvor. Vocês não estão cantando nesta dimensão porque vocês são boas. Não é só isso. Tem gente melhores do que vocês. Mas é porque a casa está limpa. A casa é casa de oração. A casa é casa de poder. E por isso que está exalando a perfeita adoração. Obreiros, Deus está usando vocês, daquilo que Deus colocou na mão de vocês. Não é porque vocês são os melhores de Jaboticabal. Tem gente melhor do que vocês, mas é porque vocês decidiram limpar a casa, transformar a casa em casa de oração. Agora a casa virou casa de poder, para ser casa de perfeita adoração. Eu creio que tem gente melhorzinho do que eu. Tem gente que prega muito mais do que eu. Mas eu estou decidido a ter a casa limpa, a casa de oração, a casa de poder, para ter casa de perfeita adoração. A igreja em pé. Eu quero convidar vocês, aí no banco onde estão, vocês que ouviram esta mensagem, que ouviram esta palavra, e quiser fazer uma aliança com Deus, aí onde você está, a partir de hoje, eu vou fazer uma vistoria na minha playlist, porque eu preciso ter casa. A primeira, preciso ter casa limpa. Eu preciso fazer uma varredura nas minhas amizades, porque tem pessoas que estão me deixando mais longe de Deus, porque eu preciso ter uma casa, não a primeira, limpa. Eu preciso parar com aquilo que alguém conta para mim, e eu estou multiplicando isso, que não entristece, ou melhor, está entristecendo o Espírito Santo, porque eu preciso ter uma casa limpa, é espiritual. Eu preciso voltar para aquele balcão de emprego, para aquela quadro de funcionários lá na empresa, dando bom testemunho, porque eu aprendi que a primeira coisa que eu preciso, aleluia, é ter casa limpa. Eu preciso mudar o meu comportamento nas redes sociais, mostrando que eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, porque em primeira instância eu sou casa limpa. Agora, em segundo lugar, eu preciso valorizar mais a matutina este ano, porque em segundo lugar eu preciso ser casa de oração. Eu preciso estar nas consagrações. Eu preciso orar antes de dormir. Eu preciso orar depois que eu acordo. Eu preciso fazer programas de oração. Eu preciso voltar para o ciclo de oração. Eu preciso chegar mais cedo no culto, valorizando este período de oração, porque em segunda instância eu sou casa de... Aí em terceiro lugar, eu preciso crer nos sinais, crer na cura. Eu não vou ficar de cabeça quente este ano, porque o diagnóstico não agradou os meus olhos. Eu vou perder até o sono. Não, porque agora eu sou casa de poder. Vai voltar a ter cura nos teus familiares. Vai voltar a ter cura nesta casa. Eu
estou arrepiado aqui para entregar essa mensagem. Deus vai curar este ano. Vai ter milagres para contar. E em quarto lugar, a nossa casa vai ser transformada em casa de perfeita adoração. Você não vai cantar mais porque você tem um gogó bom. Você vai entregar uma perfeita. Você não vai vir para o culto mais porque você é presbítero, simplesmente porque é presbítero eu estou indo para o culto. Não, você está vindo para o culto porque você tem a perfeita adoração nos teus lábios. Você não vai frequentar a igreja, não, só para o pastor não ligar para mim e perguntar o que está acontecendo. Não, a partir de hoje você vai dizer: eu quero entregar uma perfeita adoração. Você não vai frequentar culto só porque a tua mulher está te trazendo para o culto. Não é só porque o teu marido está te trazendo para o culto. Não, não é só porque o teu pai está te trazendo para o culto. Porque você é casa de perfeita adoração. Aleluia, Deus está recebendo dos teus lábios esta adoração. Levanta a tua mão para o céu e dá um brado dizendo: eu sou casa limpa, eu sou casa de oração, eu sou casa de poder, e eu sou casa de perfeita adoração. Que Deus abençoe a tua vida.